Então, gente, novamente, boa noite, certo? Não está nítido, mas agora tá, ó, do jeito que eu coloquei. Deixa eu ver se fica mais nítido ainda. E agora? E agora, Michel? Tá ótimo? Beleza. Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para me explicar. Aí eu coloco de novo do jeito que meu filho disse aí. Ó, gente, é o seguinte. Novamente, boa noite. Galera, eu estou aqui para dar uma ajuda a vocês. A gente pretende fazer aqui hoje a resolução de 20 questões, certo? Do Enem, exclusivamente do Enem, só de filosofia, tá? E eu pretendo fazer com vocês, galera, aqui um estudo que a gente consiga ler a questão, entender a questão e escolher a resposta correta, ok? Então, para isso, eu pretendo explicar detalhadamente por questão, né? Detalhe por detalhe. Vai ser um pouquinho demorado. Eu espero que a gente consiga fazer isso em 1 hora no máximo, certo? Mas eu pretendo ser bem objetivo para ajudar vocês no dia da prova, tá? Se não der para resolver todas as 20 questões durante essa 1 hora, eu corto aqui, eu disponibilizo as questões para vocês, dou gabarito e vou explicando aos poucos ali por áudio, tá bom? Galera, ó, antes de mais nada, antes da gente responder as questões, é interessante eu explicar uma coisa para vocês. Em filosofia, gente, nós temos uma grande quantidade de questões que são da filosofia antiga, ou seja, aquela filosofia que se sai do mito, aquela filosofia que busca a origem da vida, a cosmologia, certo? Nós temos questões que pegam ali os pré-socráticos, as arqués, né? A Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, né? Tales de Mileto com a água, Anaxímenes com a, Anaximandro com Ápiron, né? E temos Heráclito, Parmênides, Pitágoras e Demócrito, Anaxágoras. Cada um desses indivíduos vai ter uma compreensão sobre a origem do mundo, sobre o desenvolvimento do mundo. O que nós podemos trazer aqui de especialidades que se saem um pouco ali das arqués é a compreensão de mundo e de movimento ou de estagnação, né? de ser. Nós vamos ter entre Heráclito e Parmênides. Heráclito dizendo que o ser não existe, né? que o que existe é o devir, o via ser. E nós vamos ter o Parmênides dizendo que não, que existe é o ser. O via ser é falso. Né? Então, isso se difere muito dos outros pré-socráticos. Né? A gente pode dizer que são 2 pontos fora da curva, apesar que o Heráclito também tem um arqué que é o fogo, já Parmênides não tem, Zenão também não tem, né? Então, assim, é importante a gente trazer isso, gente, porque é a origem do pensamento, né? E o Enem, ele traz muito essa questão dessa origem do pensamento, ele traz muito essa base, né? Não é à toa que nós temos aí a filosofia dos pré-socráticos, nós vamos ter a filosofia dita clássica, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vamos ter aí poucas questões em relação ao helenismo. E no período medieval nós vamos ter Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho ele pega a base do pensamento filosófico platônico e São Tomás de Aquino vai pegar a base do aristotelismo, ok? Então eu vou dar uma pausa aí. O que acontece, gente? Esse período que eu disse para vocês, do antigo até o medieval, gente, é um dos que mais vão cair no Enem. Isso quer dizer que a modernidade não cai? Também a modernidade vai cair. Mas eu vou dar uma pausazinha até aqui para a gente poder ir resolvendo as questões e conversando sobre, beleza? Então vamos nessa aqui, gente. Deixa eu só aumentar aqui. Ó, gente, essa questão aí, tá dando para ver, Micael, Exalel, ó, Enem 2012, texto 1, tá dando para ver direitinho aí? Se for pelo celular, tá baixo, né? Deixa eu ver agora. Pronto, agora ficou melhor, né? Então, deixa eu falar com vocês aqui, queridos, ó. Eu vou pegar aqui uma marcaçãozinha, eu vou pegar isso aqui. Pronto. Então, assim, queridos, está aqui, ó, Enem, né? Texto 1, Anaxímenes de Mileto, tá? Então, gente, quando a gente for fazer a prova do Enem, o que a gente tem que se tocar logo de cara, certo? Nós temos 3 coisas importantes de informação que o Enem vai nos dar, certo? Aliás, 2, porque a terceira nós já vamos ter ali o descritor e o distratores, né? Que são os itens, né? E tal. Mas nós temos 2 bases de informação numa questão do Enem, certo? A primeira coisa é o texto base, gente. Está aqui o texto base, ó. Pronto, ó. O texto base, gente, vai começar daqui, ó. Tá? Isso aqui é um texto, o primeiro texto base, tá? Então, isso aqui é o primeiro texto base. O que você tem que se ligar assim que você for pegar a prova de ciências humanas,
e no caso de filosofia e de sociologia, que nós vamos ver amanhã, sociologia, né? Temos aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é esse texto base. Então, ele traz para a gente o quê? A primeira informação, logo de cara, ó. Anaxímenes de Mileto. E a gente tem que valorizar esse texto base, gente, por um detalhe. Lembrando, o Enem, ele não trabalha com casca de banana, tá? Ele trabalha com interpretação de texto, certo? E de informações. Então, assim, temos a primeira, Anaxímenes de Mileto. Eu disse logo na explicação aqui, Tales, a arqué do Tales é água, do Anaxímenes é o ar, do Anaximandro é o ápeiron, certo? Então, nós sabemos aqui que o Anaxímenes de Mileto ele tem um arqué, certo? E nós sabemos logo de cara aqui que está se falando de filosofia antiga, já que está falando do Anaxímenes de cara. Mas aí, vamos ler aqui, ó. Vamos ler, tá? Anaxímenes de Mileto diz que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá. E que outras coisas, porém, aliás, desculpa, outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e, quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Gente, aí, outra coisa que eu quero que vocês percebam, querido, aqui, ó. Ó, professor, não sei quem diabo é Burnet, eu não sei quem é, nunca li, nunca vi. Calma. Mas nós vamos ver aqui a informação importante onde eu estou grifando, ó. A aurora da filosofia grega. Quando eu observo isso aqui, gente, ó, a aurora da filosofia grega, eu já percebo que, e pegando o texto base aqui, o primeiro, eu já estou percebendo que o autor, ele está falando de filosofia antiga. Ele está falando das primeiras compreensões, né, da filosofia. Então, isso aqui, gente, ó, é importantíssimo. Aqui eu já sei que está falando de filosofia antiga. Já peguei o primeiro texto, né, base, e agora eu estou vendo aqui, gente, a informação, a fonte, né, desse texto base. Ok, gente? Então, isso é importante. Já sabemos que está falando de filosofia antiga. Então, vamos aqui agora, gente, ó. Vamos para a outra parte, que são dois textos, ó. Texto 2. Basílio Magno. Irmão, quem diabos é Basílio Magno? Você pode se perguntar, eu não lembro, professor, de ter lido alguma coisa sobre Basílio Magno. Calma. Vamos continuar no texto. Preste bastante atenção. A informação que o texto te traz. Lembrando, o texto do Enem não costuma ter pegadinha. Não pode ter. Certo? Porque, novamente, é uma prova interpretativa. Então, tu vai interpretar as informações que tem nesses textos que eles já te dão. Certo? Então, vamos aqui. Assim como foi no primeiro texto que está falando de filosofia antiga, pré-socrática, né? Aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ler agora e perceber logo de cara, depois de Basílio Magno, ó, temos filosofia medieval. Olha a informação aqui, ó. Basílio Magno, ó, filósofo medieval. Opa, estamos falando de filosofia medieval. Lembrando, falou de filosofia medieval, o que de cara nós vamos falar? De Deus. De Deus, de fé, de religião, de igreja, certo? Do homem, do bem, do mal. Lembrando, Santo Agostinho diz o quê? Que o homem nasce com uma tendência para o mal, né? O homem já nasce inclinado para o mal, já nasce com pecado, segundo Santo Agostinho. Só para a gente lembrar aqui, né? E o que seria o bem? Deus. O bem seria todo o movimento em direção a Deus. O próprio Deus é o próprio bem em si, né? Então, assim, Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu, abre aspas, Deus como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos. Opa, gente, presta atenção aqui, ó. Esse autor aqui, o que ele está dizendo aqui, ó? Deus como criador de todas as coisas. Se a gente botar em comparação com o que a gente acabou de ler, com o que nós acabamos de ver, os filósofos pré-socráticos, eles estão buscando o quê? A origem de todas as coisas. A origem da criação. Então, o Basílio Magno aqui está meio que dando uma cutucada nesses filósofos. Está dando uma cutucada nessas teorias, nessas filosofias. Então, aqui, ó, Deus como criador de todas as coisas. Está no princípio do mundo e dos tempos. Ou seja, na origem, né? Quão parcas, ou seja, quão frágeis, quão inúteis, quão simplórias, né, de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos. Ou seja, quão pobre, né, são as especulações, ou seja, os pensamentos dos filósofos pré-socráticos, dos filósofos em si, enfim, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os jônios.
Tales, Anaximandro, Anaxímenes, certo? Então, são exemplos aí dos jônios, tá? Ou dos átomos, né? Demócrito, que vai falar que a origem das coisas é o átomo, né? Enfim, aí, ó, conjuga Demócrito ali, logo no finalzinho ele diz, na verdade, dão impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Aí vamos aqui embaixo, ó. História da filosofia cristã. Vocês perceberam aqui, ó, história da filosofia cristã. Então, nós temos aqui, ó, um confronto, nós temos uma divergência aqui, ó, entre o primeiro texto e o texto segundo aqui, tá? E aí vamos ao comando, gente. O professor quer o comando, a pergunta, vamos aqui, ó. Que não é bem uma pergunta, né? Não é nem eles, como é interpretativo, eles trazem a questão de você complementar a ideia, né? Aquilo que está sendo colocado nos textos, vamos dizer, né? Mas assim, ó, filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo. É aí está dizendo que nós vimos nos dois textos. A partir de uma explicação racional. Isso, tá? Lembrando que nós vamos ter, gente, no período medieval, no período ali do Basílio ali, certo? No período desse garotão aqui, ó, do Basílio Magno, nós vamos ter Santo Agostinho, Santo Anselmo, nós vamos ter São Tomás de Aquino. E no caso de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, gente, tem sempre uma relação de associação de fé e razão, ok? E aí nós vamos encontrar justamente aqui, ó. Por isso que está dizendo a partir de uma explicação racional ali no final, né? Aí, de novo, ó, filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... Opa! Aí eu pergunto para vocês agora, gente. Vamos aqui, eu vou mostrar as questões, deixa eu ver se está aparecendo direitinho. Tá aparecendo na tela aí direitinho. E aí eu pergunto para vocês, vou dar um tempinho para vocês lerem aí e me dizerem o que vocês acham, tá bom? Botando aqui, eu vou ficar olhando aqui, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Tem em comum na sua fundamentação teorias que, de novo, tem em comum na sua fundamentação teorias que A. Eram baseadas nas ciências da natureza. B. Refutam as teorias de filósofos da religião, né? Aí nós temos assim, C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. D. Postulavam um princípio originário para o mundo. E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. E aí, turminha? O que nós podemos encontrar aí, queridos? Viu, Michel? Sim, é a D. Postulavam um princípio originário para o mundo. E não precisa de muito esforço, certo? Porque, ó, se você for colocar... Deixa eu até diminuir aqui, só um instante. Ó, se você for colocar os dois textos aqui, um paralelo ao outro, você vai ver que o garotão aqui está falando do ar como elemento originário de tudo, né? E aqui nós vamos ter Deus como ser que origina todo o mundo, todas as coisas, né? O primeiro, nós vamos ter ali a compreensão dos pré-socráticos, o segundo, a compreensão da filosofia cristã. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui, e eu espero que eu possa ajudar vocês em relação a isso, tá? Que é o seguinte, qual era o outro filósofo que também falava que Deus era o ser que originava? Bem, nós vamos ter na filosofia medieval todos eles, certo? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Anselmo, enfim. Todos eles, falou de pré-socrático? Ai, vamos aqui. Nós temos uma compreensão que não é Deus, certo? Mas é aproximado dele, que é o Áperon, do Anaximandro, certo? E sim, você está falando, tem realmente um outro. Anaxágoras, agora me fugiu o nome. Mas, olha, eu vou fazer assim, viu, Michael? Vou mandar para você depois, porque agora me fugiu o nome do indivíduo. Mas deixa eu até anotar aqui. Boa pergunta. Deixa eu anotar aqui. Eu falei desse indivíduo na sala para vocês e agora eu não estou lembrando. Deixa eu anotar aqui. Pré-socráticos. Pronto. Deus. Que ele tanto é uno, único e imutável. Esse filósofo ele compreende isso antes mesmo dessa compreensão cristã aparecer. Esse filósofo que você perguntou, ele fala disso, certo? Que é o ser uno, né? Não é o Parmênides que fala, é um outro filósofo que traz essa compreensão. E agora me fugiu o nome dele. Então, gente, vamos aqui para a segunda, para a gente não perder mais tempo. Ó, então, o item correto é esse item Xenófanes. Isso, meu querido. Obrigado, mas, viu? Obrigado. É esse garotão aí mesmo. Xenófanes, tá? Ele trabalha a questão de Deus também. Ele traz essa compreensão de um ser.
A tradução, para falar a verdade, deixa eu até lhe explicar aqui. Até mesmo em Platão, você vai encontrar traduções atuais que vão dizer que Platão está falando de Deus, que Aristóteles está falando de Deus, que Sócrates está falando de Deus. Mas, na verdade, não é Deus. O grego, naquela época, ele não tinha essa compreensão de um Deus único, mas ele dizia um ser criador, um arquiteto do universo, um ser que desenvolve tudo, né? Como é o do Xenófanes, tá? Então, assim, ele trazia como o ser originário do mundo, né? Ele não dava a palavra, a nomenclatura Deus, né? Mas ele trabalhava como esse ser, né? Ele já trazia essa compreensão. A gente coloca Deus, né? A palavra Deus para facilitar o entendimento, porque de fato já se aproxima a uma compreensão de Deus. Mas o Deus como nós conhecemos, o Deus cristão, o Deus único, imutável, né? Pai todo-poderoso do universo, esse daí nós conhecemos. Os gregos daquela época não tinham essa ideia. Então, por isso que era um pensamento assim, em relação à origem, sem uma comprovação, sem uma base metodológica, ou sem as escrituras religiosas, por exemplo, a da base. Era uma reflexão de fato sobre a origem do mundo, ok? E aí, esse grande indivíduo trazia essa compreensão de nada, meu filho. Eu que agradeço. Eu sei que vou até anotar aqui porque fugiu legal. Fugiu legal aqui o nome do indivíduo, mas tudo bem. Tudo bem. Então, assim, eu que agradeço. Então, nós temos que entender que os gregos, eles trazem umas noções, né, que se a gente colocar assim na balança, parecem muito com Deus, mas eles não dão a palavra Deus. Né? Eles trazem o apeiron, trazem um ser criador do universo, que não coloca a palavra Deus, mas eles trazem essa interpretação, né? Esse arquiteto do universo, enfim, eles trazem essa ideia aí, tá bom? Então vamos aqui, gente, porque se eu continuar falando, eu vou viajando, né? Mas vamos aqui. 2. Temos a questão 2 aqui, gente. E nós vamos no mesmo... Deixa eu aumentar aqui, porque eu olhei na telinha aqui, tá pequeno aqui, peraí. Pronto, tá aqui. Tá? Deixa eu ver como ficou. Pronto, ficou ótimo agora. Pronto, gente. Nós temos aí, Enem 2017, uma conversação. Ó, professor, não lembro muita coisa sobre Sócrates, não lembro muita coisa sobre Platão, Aristóteles. Calma, primeira coisa, vamos ter calma. Se você leu um pouquinho sobre, se você estudou, se seu professor falou com você sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, ou coisa do tipo, você tenha calma e vamos ler. O que a gente tem que fazer de cara na prova do Enem é ler, gente. É tirar o preconceito, eu não vou saber, eu não vou conseguir. E vamos ler, beleza? Então temos aqui, ó, do Enem 2017. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo. Né? Tem uma frase dele que ele fala que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então, Sócrates ele traz esse poder de autorreflexão, de busca do autoconhecimento, ok? Né? Enfim, então eu vou já explicar isso para vocês. Então, continuando aqui, ó. A imprimir a atenção uma geração em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Aí lá embaixo nós temos aí, gente, ó, temos aí, né, ó, História da Filosofia. Tá? Então, a gente percebeu já que o texto, né, base, e vimos ali a fonte. Então, a gente está percebendo que está falando da história da filosofia, e no caso, está falando aqui, ó, desse garotão aqui, ó, do Sócrates, ok? E outra coisa, a gente está falando aqui, ó, do método, tá? Método. Vou botar só... Não, vou botar tudo. Do método, gente, certo? Socrático, tá? Então, esse método socrático, gente, ele vai proporcionar na história da filosofia um engrandecimento, um crescimento do diálogo, do discurso, do debate, da confrontação entre tese, né, antítese, formando ali uma síntese ou não, ou abrindo mesmo questionamentos, ok? Então, assim, quais são as duas bases que fazem parte do método socrático, gente? A maiêutica e a ironia. Aliás, eu até comecei errado. A ironia e a maiêutica, tá bom?
Então, assim, o método socrático, gente, ele vai partir de uma coisinha que se chama ironia. Tá? A ironia serve para quê, professor? Serve para quebrar a argumentação do adversário. Certo? A ironia, ela serve para desconstruir a argumentação do outro. A ironia, gente, para Sócrates, vai além. A ironia serve como meio de levar o indivíduo à própria ignorância, ou seja, levar o indivíduo para aquilo que ele de fato não sabe, certo? Para aquilo que o indivíduo acha que sabe e a ironia desconstrói isso, tá certo? A ironia quebra isso, tá? Então, o que acontece? Nós temos a ironia. E a maiêutica? A maiêutica é onde Sócrates vai aparando ali as arestas, onde Sócrates vai auxiliando o indivíduo a chegar por ele mesmo ao conhecimento verdadeiro, ok? E aí, gente, esse método que nós temos introduzidos aí, a ironia e a maiêutica, vai gerar uma coisinha que Platão vai usar demais, tá? Que é a dialética, certo? A dialética, tá bom? Vou anotar aqui. Pronto. A dialética, certo? E o que é a dialética? É um método de se chegar ao conhecimento pelo diálogo. O que é a ironia? O que é a maiêutica dentro desse processo? É o meio, é a forma que você vai desconstruindo dentro desse diálogo, dentro dessa dialética. Certo? O indivíduo traz a verdade dele. Sócrates olha e diz, rapaz, eu não sei de nada, não. Eu só sei que nada sei. Pois é, não sei de nada não, mas vamos lá, é isso mesmo que está dizendo para mim? E ele vai desconstruindo. Com aquele reconhecimento da sua própria ignorância, Sócrates vai desconstruindo a argumentação do outro. Certo? Então, aqui está se falando... e aí está explicando aqui, ó, leva a refletir sobre si mesmo. Sim, o método socrático leva você a refletir sobre si mesmo e as suas verdades. A imprimir a atenção uma direção em comum. Sim, leva você a pensar com outros olhos sobre aquela coisa que você achava que sabia. Tá? Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes. Pois é, que bem é esse? O esclarecimento de outras coisas, de outras situações, de outras visões, de outras interpretações. Mas fogem porque receiam essa influência poderosa. Ou seja, fogem porque temem não saber que não sabem, né? Que os leva a se censurar. Isso, sobretudo, a esses jovens, muitos, quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Pronto, ó. Aqui, ó, tá falando da maiêutica, ó. Orientação, tá? Então, Sócrates, ele não tem verdade nenhuma. Sócrates, ele não vai impor nenhuma verdade sobre você. Ele não vai chegar e dizer, olha, é isso aqui, pivete. Ó. Não, ele não vai dizer isso, certo? Sócrates, ele vai te dar uma base ali, vai te orientando para tu ir no caminho a partir do teu raciocínio, da tua interpretação, chegar à verdade verdadeira, tá? Então, Sócrates vai só ali aparando, vai só ali, que nem o exercício da parteira, como é na maiêutica, né? A luz da razão, né? Dar a luz, né? A razão, ao pensamento, ao conhecimento, enfim. Então, o exercício maiêutico é esse do Sócrates, ele vai só levando você ali, por você mesmo, você que vai dando os passos, né? Para chegar naquele conhecimento. Então, aí vamos aqui ao comando, gente, já temos aqui, ó. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na A, B, C, D ou E. Qual? Contemplação da tradição mítica. No. Não. Sustentação do método dialético. Opa, interessante. Vamos para outra. Relativização do saber. Não. Uma coisa interessante que tem que ser dito. Viu, Miguel? Aqui, ó. Tem que ser dito. Ó. Falou de relativismo. Falou de relativismo. E falou de subjetivismo. Vou botar um pontinho aqui para não. Pronto. Relativismo e subjetivismo, gente, ó. Falou disso aqui, você está falando não de filósofo, você está falando de, vou botar até grande aqui, ó. Sofistas. Ok? Você vai estar falando de sofistas. Tá? Você vai estar falando desses garotões. Que esses garotões e os filósofos era assim, a relação deles, gente, ó, peia, tá? Era uma relação conflituosa entre sofistas e filósofos, ok? Então, não é isso aqui. Outra coisa, relativização do saber verdadeiro.
Se isso aqui fosse uma questão sobre os sofistas, falando do método deles ou do objetivo deles, estaria correto. Se fosse uma questão sobre os sofistas e falando sobre a relativização deles do conhecimento verdadeiro. Mas não é o caso, está falando de Sócrates, né? Valorização da argumentação retórica. Valorização da argumentação retórica. Não, não é só a mera argumentação, mas é o método, valorização do método a qual leva o indivíduo ao conhecimento verdadeiro. Investigação dos fundamentos da natureza, nada a ver. Então, é o item B. Sustentação do método dialético. Ok. Vamos para... Opa, tem mais um aqui? Tem a 3, tá aqui. Pronto, Platão. Vamos falar de Platão.